Nosso texto hoje está em Filipenses, carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 12 ao 18. E você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, agora no conforto da sua casa. Então, o texto diz assim, meus irmãos. Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, que é compartilhada e que pode ser compartilhada aos nossos corações. Pedimos nessa noite, ó Deus, nesse momento, neste culto, que o Senhor trabalhe o nosso coração. Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fazer a obra, venha fazer aquilo que lhe apraz, para que essa palavra ela encontre lugar, encontre morada em nossos corações. Pai, que o Senhor esteja confortando aquele que precisa ser confortado e confrontando aquele que precisa ser confrontado com a tua palavra. Senhor, que pedimos que nada venha atrapalhar esse momento, a internet, ó Deus, contribua, o sinal esteja bom e que nada venha tirar a nossa atenção, que é a atenção da palavra de Deus. Pai, abençoa a cada um que tirou o seu tempo, que parou para ver e para ouvir essa palavra. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Quero compartilhar nessa noite a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem, como já colocamos aí, é desenvolvei a vossa salvação. E quero falar de algumas exortações, irmãos, que está aqui na palavra do Senhor, e a palavra, sempre que nós lemos, ela nos exorta, ela nos conforta, e a utilidade da palavra de Deus em nossas vidas é exatamente isso, é nos levar a algo melhor, que estejamos sempre à frente. Então, essa palavra desenvolver, ela significa exatamente isso, progredir, melhorar, avançar. Então, irmãos, que Paulo fala aqui nesse texto, que a palavra do Senhor nos mostra, é que a salvação, no momento em que nós aceitamos a Cristo, nós levantamos a mão, ela não para ali, né? Ela não acabou ali. Há uma caminhada a ser percorrida. Não é simplesmente agora dizer que faz parte de uma igreja, que é membro de uma igreja, e que frequenta uma igreja, e que anda com a Bíblia. É preciso haver algo melhor e maior em nossas vidas. É preciso que haja uma progressão dessa salvação, ou seja, evidências de que verdadeiramente eu fiz uma decisão com Cristo, que verdadeiramente agora há uma vida transformada, há uma vida melhor do que aquela que eu vivia antes. Então, uma das exortações que nós encontramos logo de início, aqui na palavra, está no versículo 12,
e 13. E a palavra fala que nós precisamos de um esforço contínuo. Nós precisamos de um trabalho. A palavra diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, pela vossa salvação, com temor e tremor. Veja que Paulo está dando continuidade quando ele diz, assim, pois, no capítulo 2, no início do capítulo 2, ele está falando sobre os irmãos terem um amor fraternal e humildade. Está exortando a igreja. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma exortação aos irmãos em muitos aspectos. E alguns dos aspectos dessa exortação nós estamos vendo aqui numa parte desse texto que nós estamos lendo. Então, ele chama os irmãos a fazer esse esforço para dar continuidade a uma vida com Cristo. Uma salvação que verdadeiramente possa expandir. As pessoas possam olhar para nós. Elas possam ver Cristo em nossas vidas. E Paulo está tratando aí, no capítulo 2, de algumas situações que estavam acontecendo na igreja. E que precisavam ser tratadas. Irmãos, e quando nós olhamos para as situações, as dificuldades e os problemas que eram tratados nas cartas de Paulo, nas epístolas, e também em outros textos do Evangelho, nós vemos que não tem muita diferença, não existe, não há muitas diferenças das situações e os problemas e as circunstâncias que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia, seja na igreja, seja na nossa família, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar. Porque nós percebemos, irmãos, que nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, mesmo em Cristo, nós precisamos, a cada dia, melhorar. Nós precisamos ser melhores. Então, veja bem, ele exorta a igreja a fazer um esforço, a fazer um trabalho para que essa salvação seja evidenciada com mais clareza, que sejam crentes sérios. Então, eu quero que os irmãos olhem aí em Efésios capítulo 3, ou melhor, Efésios capítulo 4, desculpa, irmão, Efésios capítulo 4, versículo 3. A palavra diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Então, uma das exortações que nós precisamos manter é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É ter essa unidade, é estarmos juntos. Isso vai mostrar que nós somos diferentes, que nós somos cristãos autênticos. Mas veja que Paulo, ele fala aí, a palavra fala em Efésios capítulo 4, que nós precisamos fazer um esforço. Por quê? Porque não é fácil, irmãos. Porque existe uma dificuldade. Nós sabemos da grande dificuldade que há e a grande guerra que existe entre a carne e o espírito. Então, nós precisamos saber de que lado nós estamos. E essa guerra nós só vencemos se formos sempre do lado do espírito. O esforço precisa ser pelo Espírito. Veja que ele termina o versículo 12 dizendo que esse desenvolvimento da nossa salvação é com temor e com tremor. Ou seja, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa reverência ao Senhor. De outra forma, de outra maneira, nós não iremos alçar um voo mais alto. Nós não iremos progredir na nossa salvação. Nós iremos parar ali onde a gente começou.
e a ideia da palavra de Deus, né? O grande centro da palavra de Deus é que o cristão ele possa progredir, ele possa crescer cada vez mais em espírito e em verdade, ele possa avançar na sua vida espiritual. Amém, irmãos? Vamos para outro texto, está lá em Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17 e 18. A palavra diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém, irmãos? Então veja bem a ênfase. Porque o reino de Deus não é só isso, comida e bebida. Porque, irmãos, foi desenvolvido aí no meio cristão, infelizmente, um ditado, não é? Em que o cristão, o crente come muito, né? O crente é um comilão. Ah, crente gosta de comer muito. E realmente faz sentido, não é? Mas, irmãos, nós não devemos ser conhecidos apenas por isso. Sim, esse momento da comunhão, de estarmos juntos, de fazer parte da comida, isso aí é uma parte da nossa salvação, né? Do desenvolvimento, a parte da comunhão, de estarmos juntos, de comer, mas que o mundo não nos conheça apenas, irmãos, por essa nomenclatura de que o cristão é um glutão, de que o cristão come muito, de que crente não bebe, crente não fuma, mas em compensação come muito. Sim, meu irmão. Mas a palavra do Senhor está aí dizendo, em Romanos capítulo 14, 17 e 18, que o reino de Deus não é só isso. O reino de Deus também é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E quando a igreja desenvolve isso, irmãos, é agradável, diz, tanto diante de Deus, como diante dos homens, ou seja, tanto é conhecida diante de Deus, como diante dos homens. Então, a ênfase que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 12 é que a igreja desenvolva, é que esses irmãos pudessem desenvolver a sua salvação. Ele começa lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, exortando a igreja para que tenha a mesma humildade que Cristo teve, para que viva como Cristo viveu. E essa é a função da igreja. Precisamos viver dessa forma, dessa maneira. Precisamos dar o exemplo como igreja do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá para 1 Timóteo, outra referência, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Carta a Timóteo, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 6, versículo 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então veja aí a exortação de Paulo a Timóteo, dizendo: tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas são essas? Paulo estava falando a Timóteo para que ele fugisse. São as mesmas coisas que ele está falando aqui no capítulo 2, versículo 12 e 13, para que possamos desenvolver a nossa salvação. A salvação, ou seja, uma vida cristã autêntica na presença de Deus, ela só pode ser criada, ela só pode ser feita se nós começarmos a fugir dessas coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam da presença do Senhor. Por isso, a ênfase, aí no final do versículo 12, com temor e tremor. Precisamos nos esforçar. A igreja de Filipos precisava fazer um esforço maior. E por que não dizer a igreja hoje, a igreja cristã hoje, o povo de Deus, precisa ainda continuar com esse mesmo esforço, irmãos, porque as lutas são a mesma.
A batalha é a mesma, estamos numa guerra espiritual. Só quem não consegue ver é quem não faz esse esforço, é quem não está com temor e com tremor diante de Deus. Nós estamos enfrentando uma grande batalha espiritual e nós precisamos, mais do que nunca hoje, evidenciar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação diante de Deus. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, nós devemos e precisamos nos submeter a Deus, porque Ele é quem vai efetuar em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Nós já vimos aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, essa deve ser a vontade, é a vontade de Deus, e essa deve ser também a nossa vontade, de sempre estar crescendo, desenvolvendo a nossa vida cristã diante de Deus. Amém, irmãos? Então, uma segunda exortação na palavra, que a palavra faz aos irmãos de Filipos e também a nós hoje, versículo 14, ele pede para que a igreja faça tudo sem murmuração e nem contendas. Sem murmuração e sem contendas. Irmãos, é quase que impossível hoje as pessoas não murmurarem. Principalmente hoje, a situação em que estamos enfrentando, principalmente hoje, o caos, a pandemia, tudo que está ao nosso redor, pessoas que estão murmurando por tudo, por situações, circunstâncias, né, pesadas, tempestades sobre suas vidas. Então, é comum que muitas pessoas venham a murmurar. E veja, voltando mais uma vez ao capítulo 2, no início do capítulo 2, ele fala aos irmãos que nós precisamos fazer as coisas. Aí no versículo 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Irmãos, a murmuração foi algo que o povo de Israel mais fez, mais tentou a Deus no deserto. E olhe que nós já falamos aqui a respeito da murmuração. Quando nós murmuramos, nós estamos deixando Satanás falar na nossa boca. Nós estamos deixando Satanás moldar o nosso coração e as nossas palavras. Quando o povo de Israel murmurou no deserto, Deus castigou aquele povo e ele disse: eu estava ouvindo as suas murmurações. Eu estava ouvindo quando vocês estavam murmurando contra mim, contra Moisés, contra os líderes. E quantas vezes, irmãos, nós não temos murmurado? E a exortação da palavra é que nós precisamos fazer tudo sem murmuração. Nós precisamos trilhar uma vida sem murmuração. E quando isso chegar próximo de nós, nós precisamos voltar aqui para a palavra, aqui no versículo 12, final, que diz: nós precisamos estar com temor e tremor diante de Deus, para que a murmuração ela não chegue diante de nós. Por diversas vezes e por diversos momentos, o povo de Deus no deserto murmurou contra Deus, mesmo Deus não deixando faltar nada, mesmo Deus suprindo as suas necessidades, todas elas. Era só o povo dizer o que queria. E Deus, logo, estava ali, suprindo as suas necessidades. Conosco, irmãos, a mesma coisa. Deus, ele supre as nossas necessidades. Não temos necessidade de murmurar. Mas quando nós nos afastamos, quando nós esquecemos dos benefícios do Senhor em nossas vidas, e isso provém de duas coisas, como já falamos aqui: a falta de oração e a falta da leitura da palavra, temor e tremor, intimidade com Deus, reverência, tudo isso leva a murmuração. Quando nós deixamos essas coisas de lado, isso vem a murmuração. Portanto, irmãos,
A palavra é: nada façais, fazei tudo sem murmurar. A segunda observação que ele faz é: sem contendas. E nós vimos aqui uma das causas que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, nós vamos ver isso no capítulo 4, era uma situação que estava acontecendo na igreja. Havia contenda na igreja. Havia os irmãos que não estavam se entendendo. As coisas não andavam bem. Irmãos, nós sabemos que onde há murmuração, há contenda. E onde há contenda, há murmuração. Então, uma coisa, ela leva a outra. Por isso, a grande exortação e a preocupação da palavra do Senhor, que nós precisamos fazer tudo sem murmuração e sem contendas. E eu quero que você olhe comigo, irmãos. Lá em Provérbios, no capítulo 6, não está aí no nosso vídeo, mas Provérbios, capítulo 6, ele fala sobre contendas. E se você olhar a partir do versículo 16, do capítulo 6 de Provérbios, até o versículo 19, a palavra vai dizer que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. E o que é que ele abomina? A partir do versículo 16, ele começa a relacionar as coisas que ele aborrece. Mas no versículo 19, no final do versículo 19, ele diz: o que semeia contenda entre os irmãos, isso ele abomina. E, irmãos, se Deus abomina algo, nós não devemos ter isso perto de nós. Se Deus abomina aquilo, a palavra já diz que ele abomina, então nós devemos tirar isso da nossa vida. Claro, irmãos, que, como já falei no início, nós estamos aqui numa guerra, num conflito extremo entre a luz e as trevas, entre a carne e o espírito. Por isso, a grande exortação de que nós precisamos ter o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa salvação, a continuidade, irmãos, de crescer em Cristo, a continuidade de estar progredindo cada vez mais na presença de Deus, com temor e com temor. Tremor e temor, porque não é fácil, irmãos. As coisas, elas não trabalham a nosso favor. Você já viu isso? Você já percebeu isso? As coisas, elas sempre trabalham contra. Elas vão sempre contra a maré e não a nosso favor. O que trabalha sempre a nosso favor são as coisas que não agradam a Deus. Mas, quando nós começamos a estar mais diante de Deus com temor e com tremor, todas as coisas contribuem, né? Como diz ali em Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus, né? Daqueles que foram chamados segundo a sua bondade, né? Então, o Deus que está conosco é o Deus que nos guarda, que nos protege, irmãos. O que nós precisamos é estar perto dele, é ficar mais próximo dele. E essa é a exortação que a palavra nos leva a estar mais perto dele cada vez mais, a correr para ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos em frente. Olha o que ele diz. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis sinceros, filhos de Deus. Tudo isso que ele está mostrando, essas exortações, irmãos, na palavra de Deus, é simplesmente para isso. Que nós possamos progredir e crescer, para nos tornar melhores. Pessoas melhores a cada dia. E como já falamos muitas vezes aqui, é difícil de acreditar alguém que está no Evangelho, alguém que professa a fé, alguém que professa a Cristo, irmãos, que no seu dia a dia nós não conseguimos ver a mudança, que nós não conseguimos ver o progresso dessa pessoa espiritualmente. Nós não conseguimos ver o testemunho dessa pessoa.
Por isso, há necessidade de haver um desenvolvimento. Olha, irmãos, em qualquer área, vamos falar agora da área secular. Vamos falar do nosso trabalho, vamos falar da nossa vida profissional, não é? Vamos falar do curso que você fez. Você terminou esse curso, você é um profissional numa área, e nós sabemos, irmãos, que nós não podemos nos acomodar no lugar onde nós estamos. Se nós estudamos, terminamos aquele curso, o desejo que nós temos é de nos aprimorar cada vez mais, nos aprofundar naquilo que nós estamos fazendo, na área profissional, seja na área profissional, seja no nosso trabalho, seja no estudo, seja na área que for. Isso nós estamos falando na área secular. Na área espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos crescer e nós precisamos investir na nossa vida espiritual, não digo só em conhecimento de leitura, eu digo também no desenvolvimento do nosso caráter, da nossa vida, no nosso dia a dia. O desejo do cristão precisa ser mudar a cada dia, ser moldado e trabalhado. Veja o que a palavra diz aqui no versículo 15, mais uma vez, para que vos torneis, para que vocês voltem, para que vocês sejam igual o primeiro amor, para que vocês voltem ao princípio, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Para isso, irmãos, que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados a crescer cada vez mais. E aí ele dá demais. Filhos de Deus inculpáveis. Aonde, irmãos? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos diante de um mundo tenebroso, meus irmãos. Nós estamos diante de um mundo, de uma geração, nós estamos diante de uma situação, mundo corrupto e um mundo pervertido. Veja o tempo que foi escrita essa palavra. Paulo está advertindo aos irmãos que eles estavam no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mais uma vez, voltando aqui ao Antigo Testamento, lá no dilúvio, Gênesis, capítulo 6, Deus fala com Noé e ele diz: essa geração está pervertida e corrupta, o coração deles está mal a cada dia, está se multiplicando a maldade no coração do homem. E veja que as coisas não mudam, irmãos. As coisas só irão mudar quando eu e você fizermos a diferença como cristãos, como igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23. A palavra diz assim, meus irmãos: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos? Ele faz aí um chamado, ele diz: e a vós outros, que outrora eram estranhos, eram inimigos, que não conheciam e que tinham obras malignas. Ele diz: agora não. Agora vocês foram reconciliados. Agora vocês foram aproximados. E agora vocês são inculpáveis. Vocês foram apresentados inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. E, irmãos, nós precisamos nos manter exatamente dessa maneira, exatamente dessa forma, irmãos. Irmãos, não adianta
fazer muitas coisas, correr atrás disso ou daquilo, se nós não estamos desenvolvendo a nossa vida, a nossa carreira cristã, se nós não estamos sendo mudados, deixando a palavra transformar a nossa vida, cada dia mais, isso não faz sentido. É uma vida cristã que não vale a pena viver. Então, nós precisamos verdadeiramente viver essa palavra, desenvolver essa salvação na nossa vida, para que Deus esteja trabalhando, restaurando, trazendo aí algo novo, algo bom em nossas vidas, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém, irmãos? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, nós somos sábios. Veja que nós lemos ali na abertura do culto, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e ele diz: bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam. E aí nós vimos que em Provérbios ele diz que ele guarda a sabedoria para aqueles que são retos, aqueles que andam na palavra do Senhor. Irmãos, a palavra, ela nos adverte, nós só temos a ganhar com isso. Nós não temos nada a perder. Com o Senhor, nós só temos a ganhar, meus irmãos. Nós ganhamos vida eterna, nós ganhamos vida boa, nós ganhamos vida na presença de Deus, nós temos vida saudável, porque quando nós obedecemos ao Senhor, e essa é a palavra que o apóstolo Paulo mais está enfatizando aqui no versículo 12 do capítulo 2 do texto que nós estamos lendo, né? Ele diz: olha, é bom que vocês obedeçam não só na minha presença, mas muito mais ainda na minha ausência. Né? Porque é complicado, irmãos, essa palavra, porque muitas vezes, quando as pessoas estão distantes e elas têm a tendência de dizer: não tem ninguém aqui que me conheça, né? Então eu posso aprontar. Né? E aí a gente esquece que tem o olho do Senhor que está em todo lugar e ele contempla não só os bons, né? Ele diz: contempla os maus e os bons. Diz que o Senhor está olhando, né? E nos vendo. Irmãos. Então não existe esse negócio de dizer que aqui é um lugar que ninguém me conhece e eu posso ficar à vontade, aí eu vou aprontar porque ninguém está vendo. Não, irmãos. A obediência, o apóstolo Paulo está chamando e dizendo aqui, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. E nós precisamos estar preservando a nossa salvação diante de Deus, a salvação diante do Senhor. Amém? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver o exemplo de Jó. Jó, capítulo 1. A história de Jó é muito interessante. Não sei se você já ouviu, né? Mas pare um tempo aí para ler o livro de Jó, que é muito profundo, tem muitos ensinamentos. Então, Jó, no capítulo 1, ele fala daquele encontro que Satanás ele teve com o Senhor, né? E ele estava ali, versículo 7, a palavra diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Não tem nada o que fazer, né? Estou aqui, não estou fazendo nada, vou dar uma volta ali pela terra e observar os irmãozinhos que estão sem fazer nada também, né? Então perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste os meus servos Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Amém? Que coisa maravilhosa. Veja, nós podemos aí verificar duas situações. Fazemos aí, observar duas situações. A primeira é o acusador das nossas almas. O acusador da nossa vida, irmãos. Satanás, o inimigo das nossas almas, todo dia
noite e dia, incessantemente, 24 horas, ele está nos vigiando. Ele está olhando o nosso proceder. Ele quer nos acusar de toda forma, de toda maneira. Ele não cessa. Porém, em contrapartida, nós temos um Deus que também, da mesma forma como o inimigo, ele está à espreita. O Senhor também, com os seus anjos, ele acampa ao nosso redor e nos guarda. Amém por isso, irmão? Glória a Deus. Então, enquanto Satanás estava rodeando a terra, passeando por ela, antes que ele falasse do servo Jó, que Deus já sabia que ele ia falar, o Senhor se antecipa e diz: tem visto o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Olha que maravilha, irmãos. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua carta. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aos filipenses. É isso que a palavra do Senhor fala ao nosso coração hoje. Ele diz, olha, versículo 15, ainda completando: sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós devemos resplandecer, nós devemos fazer a diferença. E olha, irmãos, que o apóstolo Paulo aí estava fazendo uma referência ao Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 14, né, que ele fala sobre a luz. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14. Ele diz que nós devemos brilhar como luzeiros no mundo. Para que para que o mundo possa ver a nossa luz. Ele faz essa referência, como se ele estivesse mostrando ao povo o Sermão do Monte, as palavras de Jesus. Olha, esse mundo só será diferente. Esse mundo corrupto, essa geração pervertida, ela só será mudada e moldada, na verdade, se nós formos luzeiros, se nós brilharmos, se eles olharem e verem a nossa luz. E a igreja, irmãos, mais do que nunca, precisa brilhar. Nessa pandemia, a igreja precisa brilhar. A igreja não pode se esconder. Lá ainda em Mateus, ele diz, não, ninguém acende uma luz e coloca debaixo de uma cama, esconde em algum lugar. Não, a luz ela é acesa e colocada num lugar alto, onde todo mundo possa ver a sua luz brilhar. E a igreja, irmãos, nesse momento, ela não pode estar escondida. A igreja precisa florescer. E nós estamos usando as redes sociais, já que a gente não pode sair na rua, mas a gente está usando as redes sociais para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra. E glória a Deus por isso, porque nós temos esse canal para anunciar a palavra de Deus. A gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar o Face, a gente pode usar tudo. E a gente pode mandar uma mensagem para alguém, a gente pode dar aquela palavra para alguém que esteja precisando. Amém, irmãos? Resplandeceis como luzeiro no mundo. Essa é a exortação que a palavra faz à nossa vida, que faz ao nosso coração. E outra coisa importante, que ele fala aqui no versículo 16. Outra exortação. Ele diz, preservando a palavra da vida. Uma coisa que eles não podiam deixar de fazer, e que a igreja não pode, de forma nenhuma, irmãos, é deixar de anunciar o evangelho. É deixar de pregar a palavra que nós acabamos de falar. Não podemos deixar de pregar a palavra, não podemos deixar de anunciar o evangelho. Porque quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos mostrando a palavra de Deus ao mundo. Esse mundo corrupto e esse mundo tenebroso, esse mundo pervertido, irmãos. Ele precisa de sal. E mais uma vez ali, em Mateus capítulo 5, ele diz que a igreja é o sal da terra. E a palavra é que vai salgar, né? A palavra que vai trazer esse tempero para esse mundo que está se corrompendo, está deteriorando, está em estado de
putrefação, vamos dizer assim, né? E o sal é para dar conservar, temperar, fazer essa mudança. E a palavra não pode ser deixada de ser pregada, irmãos. E nós vemos ali, Marcos capítulo 16, vamos dar uma olhada em Marcos 16, versículo 15, onde a palavra diz: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos essa frase, né? Os maiores evangelistas, os comentaristas, eles usam isso aí como o ide, né? O ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, infelizmente, muitas igrejas têm se levantado e muitos pregadores têm se levantado, muitos líderes, não para pregar o ide, não para pregar o verdadeiro evangelho, mas para pregar uma outra palavra, mas para pregar um outro evangelho, um evangelho substituto, um evangelho que muitas vezes amacia o coração da pessoa e que não confronta a pessoa. Ontem nós estávamos vendo aí uma palestra, um treinamento sobre evangelismo. Esse treinamento, essa palestra, irmãos, o nosso intuito é trazer para a igreja, né? E nós tivemos ali presente a irmã Liana, o Tico também estava, né? O Francisco aí, e a Mariana Paulino. Convidei o pessoal do evangelismo, convidei o pessoal da liderança, porque achei muito interessante, muito eficaz e muito propício para a igreja. O próximo passo é trazer para toda a igreja, para que ela veja a dimensão do trabalho que precisamos fazer e do que ainda se tem muito para fazer sobre o evangelho. E nós vimos ali, irmãos, que dos 216 milhões de habitantes que existem no Brasil, 216 milhões de habitantes, apenas 51% desses habitantes, desses 216 milhões, eles não ouviram ainda sobre o ID. Eles não ouviram o verdadeiro evangelho, na verdade. Eles não ouviram a verdadeira palavra do Senhor que transforma, que muda, que traz restauração, que traz mudanças. Eles ainda não ouviram. Porque se tem deixado de lado a pregação do ID, se tem deixado de lado a verdadeira pregação do evangelho. A observação aqui, no versículo 16, ele diz: preserve a palavra da vida. Não deixe de pregar a palavra. Não deixe de anunciar o evangelho. Não deixe de anunciar aquilo que é verdadeiramente a palavra do Senhor, a palavra que transforma. Não fique perdendo tempo com coisas inúteis. Olha o restante do versículo, ele diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. E, infelizmente, irmãos, estamos na igreja, muitas vezes, estamos aí na carreira cristã, nos envolvendo em coisas inúteis, nos envolvendo em coisas vãs, correndo atrás de coisas que não edificam nossa vida. Muitas vezes estamos brigando por um cargo na igreja, estamos brigando pelo poder da igreja, estamos brigando por, sei lá, quer participar disso ou daquilo. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós precisamos, se queremos brigar por alguma coisa, queremos a primazia em algo, é de pregar o evangelho. Não, eu quero ir. Não, eu quero pregar. Não, eu quero pregar o evangelho. Não, eu quero levar o ID. Eu quero trazer alguém para Cristo. É isso, Paulo diz, essa é a nossa prioridade. É isso que tem que mover a nossa vida, irmãos, e não ficar naquele mimimi de que eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, e eu não vou ficar mais na igreja, porque eu não tenho um cargo, eu não vou ficar na igreja, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós precisamos desenvolver o evangelho. E a palavra do Senhor diz, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo útil ao reino de Deus. Paulo diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que a minha estadia no meio de vocês não foi em vão. A minha estadia no vosso meio, eu não fiz inutilmente, o meu esforço valeu a pena. E aí nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 16.
versículo 16, né? A frase, Paulo está dizendo aí, né? Deuteronômio 16, 16. Ele diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti apresentará perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, isso aqui era uma palavra que o Senhor estava dando ao povo de Deus, fazendo uma relação às festas que existiam naquela época. As festas exigiam que todos trouxessem uma oferta ao Senhor, que trouxesse algo que alegrasse o coração de Deus. Se é que tem algo que alegra o coração de Deus, eu digo que sim, irmãos. A palavra do Senhor diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, eu acredito que Deus se alegra. Então, ali no Antigo Testamento, diz que ninguém deveria se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Veja o que Paulo está dizendo aqui. No final do versículo 16, ele diz: para que eu não corri inutilmente e nem me esforcei em vão. Ou seja, que eu não chegue naquele dia de mãos vazias diante do Senhor. Quero que vocês se esforcem. Eu quero que vocês desenvolvam a vossa salvação. Não quero que vocês percam tempo com algo que não edifica a sua vida, que não traz um crescimento espiritual. Quero que vocês realmente sejam cristãos maduros, sinceros diante de Deus. E aí eu vou estar satisfeito. E aí eu vou estar alegre diante de Deus, porque eu não vou estar diante de Deus de mãos vazias. Irmãos, e essa deve ser a nossa alegria. De chegar para alguém, anunciar a palavra, anunciar o evangelho e ver aquela pessoa chegar e dizer: eu quero esse Cristo, eu quero essa palavra. Não resumir isso, irmãos, apenas em dizer: vamos visitar a minha igreja, lá vai ter um cantor hoje. Vamos visitar uma igreja, lá vai ter um congresso. Né? O que a gente estava falando exatamente isso ontem no treinamento. Não, irmãos, é dizer: é anunciar a Cristo a essa pessoa, e ele vai para a igreja para encontrar Cristo. Ele não vai para a igreja para ver o cantor, ele não vai para a igreja para ver o congresso, ele não vai para a igreja porque tem a comida, tem o café da manhã. Não, ele pode encontrar Cristo lá, sim. Mas nós primeiro temos que anunciar a palavra, primeiro temos que anunciar Cristo, porque ele vai para a igreja sabendo que ele vai encontrar lá, ele vai encontrar Cristo, o Salvador da sua vida, que transforma a vida, que restaura a vida, em nome de Jesus. As outras coisas tudo tem lá, amém? Mas, primeiramente, a Cristo. Amém, irmãos? Finalizando aqui, versículo 17 e 18, Paulo diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, mesmo que seja eu oferecido como oferta sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro. E com todos vós fico congratulado, né? Eu me congratulo com todos. Veja, irmãos, que Paulo aí estava escrevendo, isso é uma das cartas da prisão, Paulo estava preso em Roma, e ele estava nos seus últimos dias, ele estava prestes a ser oferecido. Ele diz, né? Ele prefere usar essas palavras, oferecido como libação, como oferta ao Senhor, mas na verdade ele estava sendo levado para ser martirizado, para ser morto. Mas ele diz: isso eu me alegro, porque eu morro tranquilo, eu morro alegre. Que palavra maravilhosa. Que coisa edificante em nossas vidas. Veja como ele termina o versículo 18, dizendo: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha, a minha alegria precisa ser a alegria de vocês. A minha alegria precisa ser a nossa alegria. Alegria de viver uma vida autêntica, de pregar a palavra, de viver acima da média, de anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho da paz. Precisamos, sim, ser apresentados a Deus como luzeiros, ser apresentados a Deus inculpáveis, sinceros, ter uma vida mudada e transformada e restaurada na presença de Deus. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Possamos desenvolver
uma vida cristã que vale a pena desenvolver a nossa salvação, e não somente um levantar de mão, e não somente um frequentar de igreja, e não somente um momento de estar ali, que eu trabalho em ministério tal, eu trabalho nisso. Não. É mostrar ao mundo que a igreja está aqui para fazer a diferença. Quero terminar com Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Amém? Então devemos nos alegrar no Senhor, porque a nossa alegria está em fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que possamos crescer dia a dia, cada vez mais, para a glória de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. E se abençoou, compartilhe com outras pessoas. E a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém?